Seu adolescente procrastina? Esse é o tema da live de hoje, mas hoje é a live acolhimento com escuta. Então, a ideia de hoje é que a gente aplique o método POC ao vivo, uma monitoria, não, uma mentoria gratuita ao vivo com uma mãe que queira participar aqui comigo. Então, se você estiver entrando agora e queira participar comigo ao vivo, clica aqui nessa câmerazinha aqui embaixo e me manda uma solicitação que eu já te convido. Então, quem está chegando agora no canal, quinta-feira às 8 horas é dia de live chamada não é ausculta, pelo amor de Deus, é escuta com acolhimento, ausculta de coração. Porque eu convido uma mãe para participar ao vivo, para a gente implantar aqui, com todas as outras mães participando, o método POC, tá? Na segunda-feira eu trago um conteúdão. Então eu trouxe o tema, deixa eu até fixar aqui. Segunda-feira a gente falou sobre o adolescente procrastinar, né? E na quinta-feira eu retomo o título, mas com uma mãe ao vivo. Deixa eu copiar aqui o título e colar. Então, fixei aqui. E eu queria saber quem quer. Eu vi que mamãe entrou aqui com pedido e saiu, não sei se caiu. Quem quer participar aqui comigo, põe aqui na câmerazinha que eu convido. A ideia sempre é, segunda-feira, conteúdão, eu trago é um conteúdo mais eu falando, como se fosse uma aula, né? Depois no final eu leio os comentários no chat. E na quinta-feira a gente faz na prática como aplicar o método e como lidar melhor com o adolescente, né? Então, quem quiser participar comigo ao vivo, clica aqui na câmerazinha. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui que quer participar ao vivo. Gente, venham participar comigo ao vivo, por favor. Eu vou aproveitar também para perguntar quem estava aqui na segunda-feira. Eu queria saber se, depois da segunda-feira, mudou a impressão sobre o adolescente procrastinar. A Elaine falou, boa noite, quer participar ao vivo, Elaine? Deixa eu perguntar. Põe aqui na câmerazinha, vem participar ao vivo, gente, venham aqui. Então, segunda-feira a gente abordou a ideia do procrastinar, né? Muitas vezes a gente acha que o adolescente está fazendo de propósito, que ele... vamos primeiro, o que é procrastinar, né? Então, ele tem alguma coisa importante ali para fazer, uma lição de casa, um trabalho, estudar para um simulado, e aí ele fica enrolando. Aí vai primeiro... como é que fala? Jogar não sei o quê, depois vai jogar não sei o quê, depois vai falar no WhatsApp, e aí deu 9 horas da noite, nessa hora que ele resolve estudar para a prova de amanhã, fazer o trabalho de história, estudar para o simulado, enfim. Então a gente conversou sobre ele não conseguir administrar esse tempo e ter a maturidade para organizar todos esses horários. E muitas vezes as mães interpretam isso como falta de vontade. E tem um pouco de falta de vontade. Por quê? Porque eles querem fazer o que é gostoso. Mas o que é importante depois da live de segunda-feira é entender que eles ainda não conseguem ter a organização plena disso. Eles precisam de um empurrãozinho. Não é a gente fazendo. É a gente organizando para eles, num primeiro momento, andarem com aquele empurrãozinho e depois eles caminharem por conta própria. Tá? Então, a gente precisa dar essa primeira empurrada. Por isso que eu acho importante vocês assistirem a live de segunda-feira para entender o que está acontecendo. A Nanda falou, não assisti. Vem participar ao vivo, Nanda. Não faz mal, gente. Mesmo quem não participou, vem. Eu faço um resuminho aqui durante a conversa. E
E a gente aplica aqui o método POC, tá? Acabei me perdendo no que eu estava falando. Mas não faz mal, quem quiser participar, vem participar. E aí eu faço um resumo do que a gente conversou, tá? Eu acho que é isso. A ideia é não entender que eles... Oiê, tudo bem? Nossa, mas já entra assim? Já entra sim. Meu Deus, Esqueci, esqueci de né? falar que não se preocupe se não passou perfume. Tô vendo que você tá arrumando o cabelo, esquece disso. A ideia Meu aqui é a gente estar Deus. tranquila. Como que é seu nome? Priscila, Priscila. Pri, você fala de onde? de Vila Velha, do Viu? Espírito Santo. Ah, Ai, meu Deus, que vergonha. eu tenho uma amigona. É... Quantos anos você tem? Eu acho que eu tenho 46. Já parei de contar. Ih, ai. E você tem adolescente aí em casa? Então, tem uma adolescente de 10 anos, precoce. Eu tenho um de 9 que tá, como a irmã já é adolescente, ele está despontando também. Como ela chama? Ela é a Rebeca e ele é o Matheus. Você tá aqui no canal há quanto tempo? Ah, tem bastante tempo. Eu acho que a gente já chegou até a conversar uma vez, numa situação crítica que eu estava passando com a minha filha assim que ela menstruou, com 9 anos. E aí agora tô com essa demanda aí que você está trabalhando essa semana sobre a procrastinação. É, doutora, eu não estou te vendo. Eu não sei porque, por algum motivo, o meu. Você tá longe do seu ponto de internet? Não, é aqui do lado, mas não tem problema não. Eu estou te ouvindo O bem. que que você tá vendo? Tudo escuro. Ah, teve Tudo uma... escuro assim, a sua parte. A minha parte eu estou vendo, mas tudo bem. Quer tentar chegar mais perto do ponto de internet para ver se é a... Não, o ponto de internet é bem aqui do lado, na mesa mesmo. Quer Não, mas arriscar? tá tudo Tenho medo de você não bem. voltar. Tenho medo de você ir e não voltar, entendeu? Não, tudo bem, não tem problema não. Depois eu assisto com calma tudo. Ah, Eu não tive nem tempo de respirar, entrei do jeito que eu tá. mas essa é a ideia, Pri, essa é a ideia. Então, o que... Você assistiu segunda? Eu assisti só um pedacinho, Tá. mas isso é um tema que muito me. Eu assisto quase todos e maratono Ah, é? a senhora, né? Senhora não. Todos os dias, Tira o toda doutor, hora. tira o senhora, tá? Vamos lá, vamos O, conversando. al- o algoritmo já está até acostumado que ele já te mostra primeiro, assim, quando eu abro o Instagram. E o que você observa de procrastinação aí na sua casa? Muito de mim. Eu tenho muito de mim também, porque eu também sou assim. Hum, E aí eu não sei se eles têm esse problema por eles mesmos ou se eles estão espelhando o meu comportamento. tá. Me traz um exemplo. Arrumar os próprios materiais, se arrumar, é, basicamente com o ambiente, relacionado ao ambiente. Em relação ao compromisso, eu e o pai, a gente leva, né, para onde tem que ir. Mas em relação, por exemplo, às coisas da escola, deixar para a última hora, estudar, mesmo que eles sejam do integral, né, e que tenham um acompanhamento escolar fora do horário regular, né, do horário, e eles fazem as atividades nesse tempo, é tudo muito em cima da hora, né, e eu meio que sou assim também.
E o diagnóstico de, por exemplo, de TDAH do meu mais novo, eu fico pensando se isso tem a ver, porque eu também sou TDAH, e ou se é um hábito, um péssimo hábito mesmo por si só. Então, já tentei anotar, colocar tudo de forma anotada, né? Horário tal, fazer isso, fazer aquilo. Só que até é difícil até olhar a lista, sabe? A gente escreve uma lista e não olha para a lista. Então, assim, a questão é, a procrastinação, ela é um mal por si só, pode ser também um espelhamento da mãe ou do pai, né? No meu caso aqui, eu só posso falar por mim, né? Ou está relacionado com o diagnóstico. Tudo junto e misturado. Então, vamos lá. Primeiro, Constituição. Então, se eu tenho... Vamos falar só de uma falta de atenção. Vamos tirar esse TDAH e vamos trazer para uma falta de atenção. Poxa, Soraya, eu realmente esqueço que eu tenho que fazer tal coisa às 14 horas. Eu tô falando de mim, tá, Priscila? No fim, eu tô falando de mim, tá? Então, a Soraya é igual a Priscila, tá? Eu vou esquecer tudo. O meu dia todo eu vou esquecer, porque eu tenho a mesma dificuldade. Então, eu encontrei comigo a minha forma de cercar essa questão. Primeiro, Constituição. Se eu tenho, a chance do meu filho ter é de 50%. Uhum. Tá? Então, existe essa relação do quem procrastina, pai, filho procrastinar, pensando na Constituição, existe essa relação, essa probabilidade. E segundo, ainda para ajudar, ele vai copiar o meu modelo, não o que eu vou falar. Então, ele já copia porque ele nasceu do meu sangue, entendeu? E ainda por cima ele vê o meu modelo e vai fazer o meu modelo. Então, a gente tem que olhar para o filho e pensar assim, se eu não mudei por mim, eu vou mudar por ele. E aí você vai pegar aquelas questões que realmente são emergentes e vai encontrar alguma forma de lembrar. Eu lembro que quando eu era mais adolescente, a minha irmã um dia chegou para mim e falou assim, cara, eu não aguento mais esse monte de alarme, que inferno, seu celular toca o dia inteiro. E pensei bom, sem ele eu não consigo. E esse foi o caminho que eu encontrei. Então eu tenho duas coisas na minha vida, eu toco o alarme e eu não deixo para depois. A minha frase é, faça na hora, porque deixou para depois, esquece. Então, na hora que eu quase deixo para daqui a pouquinho, eu já faça na hora, porque eu vou esquecer. E assim, é 1 segundo que eu demoro para fazer, eu vou esquecer. Ah, Soraya, mas isso não serve para mim. Cada um vai encontrar a sua forma. Tá? Então, tem gente que, por exemplo, se eu colar post-it, o post-it vai ficar lá, porque eu não vou nem ver o post-it. Mas tem gente que funciona com post-it. Tem gente que funciona com a grade de... Então, se eu colocar uma grade de horário para mim, na minha frente, no terceiro dia ela já vira como se fosse um anexo da casa, entendeu? Eu já nem enxergo mais. Sim. Mas Eu sei bem como é. Mas funciona para mim a agenda do dia. E na agenda do dia eu tenho tudo. Então, de manhã, acordo, faço minha atividade física, aí eu olho, eu tenho que fazer isso no dia. E aí, algumas coisas que eu não posso errar, por exemplo, a hora que eu começo a atender, eu não posso errar. A hora da live eu não posso errar. Aí eu ponho um alarme 5 minutos antes. E aí a gente vai, entendeu? Cada uma vai encontrar o seu caminho. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, os seus filhos têm por causa da questão de constituição, que é a genética, e copiam seu modelo.
Então, ai, por que minha filha faz isso? Sim, tem aí essa questão. E aí vocês vão encontrar juntos uma forma de melhorar isso. Fala, o que você ia falar? Não, eu estou pensando aqui na procrastinação relacionada ao tédio. O que Assim, é tédio? quando uma atividade é tediosa, Ah, mas ela precisa ser feita. isso tem muita força. É, Exatamente. Então, assim, quando isso acontece com os meus filhos, eu os compreendo, porque comigo funciona assim também. Né? É claro que eu quero fazer uma atividade que deixa com a minha dopamina lá em cima e que me libera uma recompensa maravilhosa no cérebro. É claro que esse seria um mundo ideal, mas, assim, como trabalhar a questão do tédio com eles, e com um conceito de responsabilidade mesmo, né? Apesar de ser tedioso, tem que, agir com responsabilidade, né? Porque tem coisas que a gente tem que fazer, porque tem que fazer, né? Criança, bebezinho pode escolher, adulto e jovem que está aprendendo a ser um adulto não tem essa escolha, tem que fazer, né? é, Mas como tornar esse tédio menos pesado, assim, porque para a gente, pelo menos para mim, né, já é tedioso pra caramba, mas como ensinar isso, né? E aí talvez melhorar esse problema de procrastinação. como assim o tédio? Pera, eu achei que eu estava entendendo, mas não tô. Traz para mim na prática. Ok. É, vamos lá. Arrumar o quarto é uma coisa que é chata no mundo deles, né? No universo deles. E aí vai deixando para depois. Aí vai acumulando coisa, e, e aquilo tem que ser feito, não tem negociação com isso, né? E aí, por ser uma obrigação chata, acaba procrastinando a hora de fazer aquilo. Diferentemente de uma obrigação que Dá pra que é uma fazer. expectativa boa, né? Então, assim, atividades realmente tediosas. Por exemplo, no meu caso, uma atividade física é um tédio para mim, é um saco, desculpa o termo, mas assim, eu não gosto de atividade física, mas eu sei que tem que ser feito, né? Então, eu não tenho escolha, não tenho negociação com isso. Mas eu tenho que lutar contra a procrastinação e contra o fato de eu achar isso um tédio, assim, né? Então, como trabalhar isso? Eu sei que está muito na moda essa palavra ressignificação, blá, 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 todo esse vocabulário coach, né, que está sendo falado aí, mas tédio nesse sentido, assim, sabe, de tornar mais leve uma coisa que é muito chata de fazer. É, aí é muito individual, né? Eu acho que eu tô entendendo agora, tipo, realmente arrumar a cama não é só para eles, é pra gente também, um saco. Sim, E eu só arrumo a minha cama todo dia de manhã porque eu entendo que a minha cama arrumada vai me trazer uma leveza emocional e espiritual que vai me render muito mais o dia do que se ela estiver desarrumada. Então, talvez conversas de conscientização com eles. E por limites. Você pode arrumar sua cama até tal. Porque, assim, a conscientização hoje vai entrar por um ouvido, vai passar um pouquinho pelo cérebro e sair pelo outro. Vamos brincar assim. Então, por mais que eu explique que entrar no quarto bagunçado, aquilo ali gera uma ansiedade e piora a minha concentração, o quarto desarrumado piora o rendimento escolar. Né? Na hora que ele entrar no quarto para estudar, aquilo piora, apesar da gente não achar que tem a ver. Né? mas tem a ver. Tem a ver. Então, eu vou conscientizando ele devagarzinho para isso se refletir lá no futuro. E agora
agora eu vou pondo limites. Dou autonomia para ele arrumar o quarto até tal hora. Ele pode arrumar a hora que ele quiser, desde que não passe do, faz de conta, meio-dia. Se estudar de Sim. manhã, ele tem, acorda e arruma, não deu tempo, no máximo, na hora que chegar em casa, tem que arrumar. O ideal era antes de sair da escola, da aula, mas aí é muito individual. Tem gente que acorda muito em cima da hora, não dá tempo, aí você vai adaptando a sua rotina. Então, para eles, não dá para ser só na conscientização. Tem que ter o limite. Porque ele ainda não tem essa maturidade de entender que, puxa, realmente isso afeta minha concentração. É diferente de eu chegar para você, se ele falar, Pri, eu imagino que seja difícil para você arrumar a cama, mas para hoje é importante que você arrume, porque para os seus filhos isso está sendo importante. E aí você vai acordar, vai achar um saco, também vou falar a mesma coisa, arrumar a cama, mas você vai pensar, não, pela Rebeca e pelo Matheus eu vou fazer isso hoje. E você vai fazer isso todo dia de agora em diante, porque você vai lembrar que vai fazer bem para eles. Então, na hora que você se conscientiza, você muda mais pelos filhos, geralmente, do que por você mesmo. Mas hoje você já tem o cérebro desenvolvido. Eles ainda não têm. Então, E, doutora, desculpa interromper. não. A procrastinação, ela está ligada a um quadro depressivo? Ela pode estar ligada a um quadro depressivo? Pode sim. Pode, mas aí você está falando de um adulto. Ou você está falando do adolescente? Dos meus dois adolescentes também. Mas pode ter a ver com uma depressão, mas eles estão no momento de procrastinar por causa da imaturidade ainda do cérebro. Eu pensaria mais numa procrastinação pertinente à adolescência, se eles não tiverem nenhum outros sintoma, é difícil a palavra sintoma, mas nenhum outro sinal que me ligue o alerta de depressão, tá? Então, eu pensaria mais nessa questão da constituição do modelo, a não ser que tenha outras questões aí que você esteja notando de alimentação, de ficar muito trancado, de isolamento, de afastamento dos amigos. Não, porque assim, ambos tomam antidepressivos e fazem o tratamento do TDAH, né? E então tem esse quadro depressivo pano de fundo, né? Então, me ocorreu aqui como que talvez isso possa ter algum tipo de ligação. Tá. Mas não permita que isso seja uma muleta. Sim. Então, tá bom, estamos nos cuidando e vamos contornar isso e vamos encontrar uma forma de resolver, tá? Porque isso vai se refletindo em tudo, no trabalho, nas relações, no futuro. A procrastinação, ela afeta o todo, né? O todo. Não é só no arrumar a cama e no material da escola, né? Então, vão tentando encontrar, senta em família, entendeu? O que a gente vai fazer de hoje? Tá, gente, olha, eu assisti a live, entendi que acontece isso, isso. Termina depois de assistir o conteúdo, explica para eles e vai. Olha, de agora em diante a gente vai fazer. E não esquece que as mudanças têm que ser graduais. Então, hoje você vai criar um plano de ação que vai ajudá-los 100%. Mas que daqui a alguns meses isso tem que virar 90%, depois 80%. Depois 70. Senão, vai chegar aos 30 anos e eles vão estar dependentes de você. Tá? Então, hoje eles precisam desse empurrão, principalmente porque eles são muito novinhos. 9 e 10 são muito novinhos. Tá? Mas aí vai entrando mais na adolescência, vai dando mais autonomia. Mas o primeiro momento tem que ser com a sua ajuda. Perfeito. Tá? Traz mais. Doutora, muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar e agradecer pelo post que a senhora colocou sobre os cachorrinhos, que foi muito emocionante. E me fez pensar muito, né?
nos animais de uma outra forma, assim, sabe? E aí me bateu, assim, viraram várias chaves na minha cabeça, sabe? Eu comecei a pensar num nível de crueldade com os animais. Eu não sei, porque eu acho que me pegou num momento, assim, quando eu assisti, sabe? E aquilo tocou muito o meu coração. E eu queria te agradecer por aquele post, por aquela postagem, porque além de ter sido muito informativo, né, foi muito emocionante também. Então, Quero falar mais. Pera, vamos falar mais. Primeiro, o que te chamou a atenção ali do vídeo? eu constatei uma coisa que eu só desconfiava, que eu não tenho a menor estrutura para ter bichinho de estimação, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com a perda. Eu sei porque eu tive um peixinho, né, por 8 meses, e quando esse peixinho foi para o céu dos peixes, eu fiquei muito mal, e dizem, né, era só um peixinho, né, e eu falava, não, mas não era só um peixinho, era o Antônio, o nome dele era Que Antônio. legal! E aí eu fiquei mal mesmo, eu falei, meu Deus, imagina se fosse um cachorrinho que dura muito mais tempo do que um peixinho, mas eu deixei isso guardado, de certa forma, né, isso a minha filha estava com 1 ano, então isso tem, que 10 anos, quando o Antônio chegou para mim e depois ele se foi. E aí ficou guardado. Então, quando eu vi a sua postagem, a sua emoção, aquilo voltou de certa forma, e eu cheguei a questionar o fato de eu ser carnívora ainda. E aí eu fiquei pensando na indústria, por exemplo, dos ovos, na indústria da carne, e aí me deu uma sensação, parece que aquela caixinha se abriu, né? E aí eu repensei várias coisas, assim, sabe? Eu flerto muito com a alimentação crudívora, por exemplo, né? Mas o que pegava sempre para mim não era nem o cozido, era a carne, era o ovo, enfim. E aí, assistindo a sua postagem, me abriu essa caixinha e me fez me lembrar daquela época, né? Que eu evitava ter um bichinho de estimação, porque eu me conhecendo, eu sabia que um dia ele talvez fosse antes de mim, né? E eu não daria conta disso assim tão bem, porque um peixe me fez sofrer muito, né? A perda de um peixinho que eu amava. Então, assim, foi uma caixinha que se abriu. Foi um convite da vida para você, né? Foi um convite que a vida te trouxe. Uau. Quando a gente se trata com homeopatia, e eu não falo de homeopatia aqui no canal, porque é o canal de adolescente, mas às vezes eu não aguento, né? A gente, às vezes não. A medicação faz trazer algumas coisas que estão lá atrás para a gente tratar. Coisas que a gente suprimiu lá atrás, que tinha que ter sido tratado. Mas às vezes a gente guarda, né? Que nem você falou, eu guardei ali, né? Eu dei uma abafada no negócio, mas você vê que ele voltou com tudo. Então, se ele voltou com tudo, é o seu corpo pedindo para você conversar com isso. Então, Que interessante. não suprime isso de novo. Na hora que você tiver um momento mais tranquilo, traz a emoção. O que ficou lá que eu ainda não trabalhei? Tá? E deixa vir. Deixa vir o choro, deixa vir a reclamação, deixa vir, entendeu? Deixa vir todos os sentimentos, porque é o seu corpo te convidando para trabalhar alguma coisa que não foi bem resolvida lá atrás. Sim, é interessante porque vários sinais já estavam sendo dados, assim, só que eu não estava despertando. E agora tá juntando as pecinhas, né? Tudo faz muito sentido. E o fato de eu estar
pesquisando, está acompanhando alguns professores, né, de uma alimentação livre de crueldade. Olha que E legal. aí, Olha. exatamente. Mas assim, por admirar mesmo, mas eu nunca tomei essa iniciativa de fato. Ah, e aí, e agora tudo está corroborando com isso. E aí, quando eu vi o seu post, eu me emocionei também. Eu falei, caramba, tinha isso dentro de mim, né? E aí Isso. abriu. O inconsciente trouxe para sua consciência para você trabalhar isso. É muito legal. O corpo é lindo demais. Mas eu te É verdade. convido a dividir isso com seus filhos num momento que você, depois que passar, tá? Trabalha isso com você, Ah, mas que depois interessante. conversa com eles, porque isso é uma transmissão de valores. É verdade. Parece bobo, mas não é. É Não é. uma super transmissão de, entendeu? Valorizar a vida, o próximo, né? Se importar com os, né? Com o próximo. O animal é o nosso próximo, né? Então, Sim. é também trabalhar valores com os filhos. Então, na hora que você terminar o seu processo, não deixa de trabalhar isso também com bateria, não acredito. É um convite, né? A ideia do vídeo era trazer esse convite também. Lógico que ali eu abordei outras coisas, né? Mas não deixar de ser um convite para vocês trabalharem valores com as crianças, não. Eles não podem ouvir isso com os adolescentes. É. Isso mesmo, doutora. Muito obrigada. Eu vou deixar depois o meu pedido aqui embaixo, que eu tenho uns pedidos para fazer para a senhora, como ideia de vídeos. Até a senhora Não, pediu recentemente, né, umas ideias de vídeo. sempre peço, sempre peço. Que você. É, Deixa eu só pegar no meu carregador. Que você tem de. Você quer escrever ou você quer falar? eu posso falar e depois escrever, por exemplo, eu gostaria mais de, se possível, né, esse fascínio dos adolescentes em relação aos animes e a diferença de cultura, da cultura latina com a cultura oriental, que, por exemplo, vê a questão da morte, do suicídio como coisas muito diferentes, só que o Ocidente tá cada vez mais os índices de suicídio entre a faixa etária, né, de adolescentes e agora até chegando às crianças, e como que o contexto de anime especificamente tá, tá sendo uma porta para isso. Outra ideia que eu tive de curiosidade é a diferença para os adolescentes que possuem pais separados, diferença de nível financeiro entre os pais e o adolescente sentir isso. Uma mãe ou um pai mais abundante financeiramente versus uma mãe ou um pai mais vulnerável financeiramente. E a crise que eles entram em relação a isso, né? Eu estou mencionando porque essa é uma realidade dentro da minha configuração familiar, tem essa característica. Então, a questão do anime e suicídio, a questão da diferença de classe financeira entre pais separados. Eu sei que a senhora fala bastante sobre separação, né? Tem uns vídeos já sobre isso, mas está sempre em pauta, né? E aí os filhos começam a verbalizar coisas do tipo, não quero casar, não quero ser mãe, né? Não quero ser pai. E a última coisa é essa filosofia woke que está sendo falada e que é um termo muito novo. E aí, pesquisando na última semana, isso está tomando conta da, da fala de muitas pessoas de autoridade, né? E qual o impacto que isso pode ter nos nossos adolescentes e como nós, mães,
livres de preconceito, mas ao mesmo tempo respeitando a característica, né, a individualidade dos nossos adolescentes, a gente pode abordar de uma forma saudável, não a filosofia woke, mas assim, o ser humano. O problema é que estão massacrando isso na cabeça das crianças, na cabeça dos nossos jovens, né? Então, basicamente isso. Eu tenho um monte de coisa, eu vou ficar aqui até Mas amanhã falando, né, pedindo. se você lembrar de mais, me manda. Me manda Mando, no direct, mando sim. que aí eu ponho na minha listinha e faço, porque, na verdade, vocês me ajudam mandando essa listinha, entendeu? Porque aí Perfeito. me ajuda na produção, né? Na produção dos vídeos. Bom? Perfeito. Doutora, muito obrigada, Bri, tá? muito obrigada, Muita Bri. luz, Obrigada, tudo de obrigada por ter bom. participado. Obrigada mesmo, viu? E obrigada por ter dividido aí o que você está passando. Obrigada. Tudo Grande de bom para a beijo. senhora. Bom descanso. Beijo, tchau. Tchau, Deixa eu ver se eu sei sair aqui. Tchau. tchau. Bom, opa, ela soube. Depois me explica, Pri, como é que você saiu, tá? Eu preciso aprender, porque depois eu preciso orientar as mães. Bom, gente, eu vou aqui para o chat para a gente finalizar aqui o conteúdo. Vamos ver. Então, a Elaine tinha falado boa noite. Não deu para entrar, né, Elaine? Eu vi que apareceu aqui que não estava dando para você entrar. Cauê falou oi. Led falou boa noite. O Dinei falou boa noite. Eita, tô subindo aqui o chat, gente. Aqui, Fabi falou. O meu aquariano de 15, quando se vê diante de uma atividade tediosa, simplesmente não faz. Isso é bem da procrastinação, né? E ainda justifica o porquê que não fez e não vai fazer. Para que arrumar a cama se vou desarrumar já já? Fabi, por isso que eu falei que então a gente precisa ir trabalhando as duas coisas em paralelo, tá? Então eu vou trabalhando a conscientização, que por mais que ele finja que não está ouvindo, ele está ouvindo, e com limites, tá? Senão ele vira aquele adolescente, não, aquele adulto que você entra na casa e não consegue nem entrar. Nossa, eu tive muitos pacientes assim, gente, que, olha, eu lembro uma vez que eu vi uma foto, um marido bateu a foto bateu uma foto do banheiro deles. Ele não conseguia chegar no box, de tanta coisa que tinha entre a porta e o box. Então, a gente precisa trabalhar hoje para se refletir na fase adulta. Tá? Então, é uma construção. E aí, como ele ainda não tem maturidade para entender, eu vou mostrando os porquês, mas com limite, mas precisa fazer, tá? Senão fica aquela dor. Para que limpar o prato se vai sujar, né? Aqui, ela continua, aqui parece que o adolescente tem amnésia. Todos os dias após as refeições, eu peço para ele tirar o prato da mesa e colocar dentro da pia. Ele tira, mas todos os dias... Mas não, peraí. Ele tira, mas todos os dias e todas as refeições eu tenho que falar. Você já tentou não falar? Conta para mim se você já tentou não falar mais. Com 15 anos, eu queria saber. Então ele falou, não sei se procrastino. Eu não faço nada para deixar algo bagunçado. E quando estou sozinho e como alguma, talvez coisa, né? Eu sempre lavo antes
Nossa, aí é maravilhoso, Cauê. Que legal. Cauê, é assim, a maioria, não, faz parte da adolescência a procrastinação, por causa da maturidade do cérebro. Mas, quanto mais maduro, menos procrastinação. E isso tem a ver também com a constituição. Então, existem as pessoas que são mais proativas e elas vão ser menos procrastinadoras, e as menos proativas, aí elas vão ser muito mais. Você é uma pessoa proativa. E isso vai ser muito bom no futuro, tá? Guarda essa, no futuro isso vai te ajudar muito. Você falou, oi doutora, sou filha da... Pera. E por que sempre quando eu toco na minha barriga dói? Hoje, Esther, a tia não vai conseguir te responder sobre isso, porque tem vários motivos, tá? Um deles, por exemplo, é excesso de cocô, gases, tá? Mas aí precisa passar numa consulta para examinar e ver o que está acontecendo, tá bom? Ah, a Pri falou só clicar no X do lado direito. Mas aí você teve que sair mesmo da live e entrar de novo, né, Pri? O Reni falou, que pena, sempre pego só o final. A Pri falou, desculpe se alguém pediu para entrar, eu pensei que formasse uma fila e não entrasse na... Não, Pri, forma uma fila sim. A outra mãe caiu mesmo, tá? Sou aquariana, Pri completou. É tudo um tédio mesmo. TDAH, aquariana, só Deus. Pri, eu te convido a conhecer a homeopatia, viu? Fabi falou, já tentei não falar. Se eu não falo, ele não tira. E fica lá até a próxima refeição. Porque eu também não vou tirar, para ele perceber que o prato continua lá. Entendi, Fabi. Então, persistência. Tá bom. Gente, então tá bom. Muito bom. Pri, muito obrigada pela participação. Agradeço às mães que participaram aqui do chat, agradeço a todas que participam também me mandando mensagem. Para quem está chegando agora no canal, todo dia eu tenho vídeo, e esses vídeos são produzidos... Vocês viram aqui a conversa com a Priscila. Eu peço para as mães me mandarem mensagem, então, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos e estou passando por tal coisa. Um resuminho. Eu não vou te falar o que fazer ali na resposta, tá, gente? A minha ideia é pegar a sua solicitação e produzir um conteúdo baseado nesse seu pedido, tá? Então, que nem essa listinha que a Pri me passou, e ela vai ainda me mandar mais coisa, eu tenho uma listona de pedidos, e eu vou seguindo uma ordem de solicitação, tá? Então, esses são os meus vídeos diários. De segunda-feira às 7h30, conteúdão. É uma live em que eu falo mais e depois eu leio o chat. Não esquece, o importante não é ficar assistindo vídeo curto, o importante é vir para a live para aprofundar melhor. E na quinta-feira eu trago uma mãe para participar ao vivo, para a gente aplicar ao vivo o método POC. Então, qual que é a ideia do método POC? O método é, Soraya, como é que eu ajo com meu filho com tal coisa? Primeiro eu preciso entender o porquê. Então, que nem aqui é a Priscila, né? Soraya, meus filhos procrastinam. É que ela já tá aqui no canal faz tempo, então a gente não precisou ficar esmiuçando tanto. Ela já sabia que a gente precisava entender primeiro por que que meus filhos procrastinam, para depois saber como agir. Então, o que que é o método POC? É P-O-C. P de porquê, O de o que, C de como. Como eu vou agir com o meu adolescente depende do porquê ele está agindo assim comigo. Dependendo do porquê, aí eu vou pensar em o que fazer e como agir.
tá? Então, a gente conversou ali com a Priscila, né? Por que que meu filho procrastina? Tem uma questão ali de constituição. Dois, tem uma questão de modelo familiar. E tem a questão da adolescência. Quem perdeu essa live, eu trouxe os porquês da adolescência na segunda-feira. Então, entendendo por que que o adolescente procrastina, aí sim eu vou pensar em o que fazer e como agir. Tá? Então, quem perdeu segunda-feira, eu trouxe o como agir também no início, lógico, porque aí vai ser cada um de uma forma individual. Eu trouxe na live de segunda-feira. Tá? Então, sempre que você se deparar com alguma questão, não é problema. O método POC não é para problemas, é sim para situações. Então, aconteceu uma situação aí na sua casa, se você for pensar em como agir, eu vou falar para você primeiro, pense em por que isso está acontecendo. E aí, baseado no porquê isso está acontecendo, aí você vai traçar sua rota de ação, tá? Então, esse é o método POC que eu desenvolvi para mães de adolescentes e que a gente conversa mais durante as lives, que é a hora que a gente consegue trazer um conteúdo maior, né, do que um vídeo de 1 minuto e meio, que um vídeo de 1 minuto e meio eu não vou conseguir explicar muita coisa, né? E aí ai não, já me conscientizei que o ideal é eu me aprofundar sobre a adolescência para estar mais preparada aí para esse momento de transformação. Eu te convido para participar do meu curso e as informações do curso. Por sinal, quem puder me ajudar a divulgar esse meu trabalho sobre o curso, eu agradeço muito. Então, tem a minha fotinho no Instagram, tem uns inscritinhos e embaixo um link. Nesse link você clica, vai parar numa página rosa. Nessa página rosa você clica na primeiro quadradinho e vai parar numa aula gratuita. Por sinal, quem também está chegando agora, assiste essa aula gratuita, porque lá eu não explico só do curso, não. Eu dou um conteúdo, tá? Então, você vai parar nessa página azul que tem essa aula gratuita. Nessa aula gratuita, eu explico como é que funciona o curso no final. Mas no começo, eu trago uma ferramenta para você aplicar hoje mesmo aí com seu filho na sua casa, tá? Então, quem é novo tem que assistir essa aula, porque é importantíssimo essa base, tá? Essa primeira aula que é importantíssima. Então, assiste a primeira aula e quem se interessar, vem fazer parte do curso do método POC. Tá bom? Última coisa. Também tem uma comunidade que eu aviso sobre as lives. É uma comunidade que fica quietinha, mesmo lugar, tá, gente? Então, entra lá no Instagram, clica no link, tem a fotinha, clica no link, o último link aqui, vai parar numa página rosa, e um desses quadradinhos aqui está escrito ser avisada das lives. Porque tem muita mãe me dizendo que não está sabendo que começou a live, o Instagram não está avisando. Então, eu tenho um grupo em que eu aviso, estou entrando no ar. Aí você não perde esse conteúdo que eu acho que é o mais importante do canal. Tá bom? Então, quem quiser entrar para a comunidade, clica lá que eu direciono para essa comunidade. Eu tive a impressão de que teve mais uma mensagem aqui da Fabi, deixa eu ver. Tem do Cauê também, peraí. Cauê falou, embora eu lave a louça e não deixe nada fora do lugar, eu nunca arrumo minha cama, porque eu tenho a mesma filosofia do filho da moça. Para que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de novo? Cauê, primeiro, pelo que eu falei da bagunça do lugar, ele gera uma ansiedade e essa desorganização afeta nosso rendimento cerebral, tá? Então, isso afeta o nosso dia a dia na produção. Então, vamos pensar assim, enquanto eu estou estudando, vai afetar o rendimento escolar, enquanto eu estou trabalhando, vai afetar o meu rendimento no trabalho. E a cama, se ela fica exposta à poeira do dia a dia, na hora que eu vou deitar, isso também prejudica a minha saúde, principalmente a respiratória, tá? Então, a cama, ela tem que ser um lugar que esteja limpo. Por sinal,
é uma coisa legal de vocês todos conversarem com os filhos de vocês sobre isso, tá? Então a cama ela tem que estar arrumada e forrada para não pegar essa poeira aí do dia a dia, tá? Então um dos grandes, né? Talvez o maior motivo de arrumar a cama é esse, tá bom? Silvia falou, cheguei no fim da live, tinha visita. Silvia, depois assiste gravado. Que pena. Cauê, a Fabi falou, eu arrumo a minha cama e falo para ele arrumar a dele. Mas se ele não quer arrumar, eu também não arrumo. Entendo o porquê de ele arrumar, mas não vou arrumar. Algumas coisas são difíceis. Isso aí, Fabi. Isso aí. Então, como ele já tem 15 anos, ele já está numa idade de seguir os passos dele, né? A primeira base é ali com a idade da Priscila, né? Então, ali 9, 10, 11, 12, a gente vai ainda acompanhando mais de pertinho. Depois, vai fazendo o que eu nem comentei com a Priscila. Primeiro eu faço ali 100%, depois 90%, depois 80%, senão eles ficam dependentes. Eu que agradeço, Pri. Oi, Cláudia. Beijo. Obrigada pelo elogio. Pri falou obrigada. Não só por hoje, mas pelo conjunto do seu trabalho. Obrigada, Pri. Obrigadão. Carmo falou, boa noite, doutora. Tenho dificuldade com meu filho de 11 anos. Ele acha que é adolescente, mas falo que ele é criança. Peço para ele me ajudar em casa com as coisas, mas ele faz cara feia e fica nervoso. Por que você fala que ele é criança? Viti falou, eu assisto muito seu conteúdo, muito bom. Obrigada. Obrigada. Led falou, obrigada. Estou aprendendo muito com seus vídeos. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem comigo até essa hora, que já são 5 para as 9. Bom descanso e até breve. Tchau, tchau.